Olá, belo dia para todos, camaradas, afins, estudantes da sabedoria hiperbórea. Vamos continuar hoje o estudo do movimento veganista através do seu manifesto veganista. Hoje vamos falar do ponto 3. O ponto 3 desse manifesto diz assim: a recordação e restauração do sentido de polis. Muito bem, só que polis, muitas pessoas não sabem o que significa. Muita gente não tem a menor informação do sentido das palavras ou da sua etimologia. Poucas pessoas têm acesso a isso porque não é interessante. Não é interessante, né, que as pessoas saibam, conheçam bem as coisas que rodeiam a sua própria vida. Então, sempre a intenção é deixar as pessoas distraídas. Distraí-las com alguma diversão, alguma coisa que não seja importante. Pode ser que esse nosso trabalho, dentro do movimento veganista, o próprio manifesto veganista, como foi falado aí em alguns comentários, que poderia ser com palavras mais simples, né? Palavras que a gente entenda. Infelizmente, a nossa situação cultural é lastimável, porque as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de interpretar as palavras, de interpretar os textos, de ler, de estudar, mas faz parte da estratégia do inimigo. Criar situações de dificuldade para o próprio entendimento. Porque quanto mais ignorante, quanto menos as pessoas tenham condições de estudar por si mesmas, descobrir as verdades, melhor para serem manipuladas. Porque a ignorância faz parte desse, vamos dizer assim, dessa estratégia, a estratégia da sinarquia. Eles são, sim, muito cultos, muito estudados, né? Mas o povo tem que ser ignorante para poder ser manipulado. Então, nós não podemos baixar até o nível que eles querem. Nós temos que subir o nosso nível. Nós temos que começar a ler, a estudar, a buscar o sentido das palavras, como nós vamos fazer agora. Nós falamos que esse terceiro ponto é a recordação e restauração do sentido de polis. Mas o que é polis? Quem de nós, muitas vezes, procurou saber o que significa polis? O que significa político? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no dicionário dicio.com, polis: comunidade cujo governo era desenvolvido pelos próprios cidadãos, homens livres, em grego, políticos, separando claramente o espaço público do espaço privado, etc. Cidade ou comunidade independente em que o governo é exercido por seus membros ou cidadãos livres. Cidade-estado. Esse é o significado de acordo com esse dicionário. Em outro site que nós vamos procurar, historialivre.com, nós vamos encontrar um texto interessante sobre essa palavra polis. O que são polis? Quem são os políticos? A palavra política tem origem no grego ta política, que por sua vez deriva da palavra grega polis. Mas o que é polis? Polis é a cidade entendida como a comunidade organizada formada pelos cidadãos, no grego, políticos. Então vejam bem que políticos não é o que a gente hoje em dia entende, que é um representante do povo. Não, políticos são os próprios cidadãos. Isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. Olha que diferença, hein? Livres e iguais.
Convite à Filosofia, Marilena Chauí, editora Ática. Essa foi de onde ele tirou essa definição. Polis é o que chamamos, ao estudarmos a Grécia Antiga, de cidades-estado. Os moradores das polis eram os políticos, cidadãos, aqueles que exercem a civilidade. Res publica é a tradução latina de ta politica e corresponde ao que chamamos de práticas políticas. Já a palavra civitas, de origem de civil, cidade, cidadão e civilizado, é a tradução latina para polis. Esparta, Atenas, Corinto, assim como as demais cidades gregas da época, eram cidades-estado, portanto, eram polis. As polis tinham sua organização política e militar autônomas, isto é, eram independentes umas das outras. Bom, até aqui é o que interessa para nós, para sabermos sobre a palavra polis, antes de entrarmos nessa colocação ou nessa manifestação do ponto 3 do movimento veganista ou do manifesto veganista. Sabendo agora o que significa polis. É uma cidade-estado, políticos são os cidadãos livres e iguais, certo? Que nasceram na mesma região. Só que no movimento veganista, ou no veganismo, nós vamos muito além desse conceito. Então, estamos restaurando o sentido de polis, além mesmo da própria Grécia. Manifestamos que o verdadeiro significado de nação só pode ser compreendido com a recuperação do sentido de polis. Manifestamos que o significado cultural de nação foi imposto pela educação dirigida do sistema global. Comunidade de pessoas em geral, assentada em um mesmo território e que compartilha língua, etnia, história e tradições, o que cria uma consciência de destino comum. Dicionário Larousse. Vejam que diferente, né? Já é diferente daquilo que é realmente polis. E polis e nação, né? O que é nação? Este significado tendencioso é o fundamento do mito nacional, que transforma uma comunidade de sangue em uma comunidade de interesses meramente comerciais, aglutinando os habitantes de um território em uma estrutura de Estado administrativa sustentada com relações de dependência recíproca para aproveitar, explorar e desfrutar das riquezas materiais, segundo a hierarquia que ocupem na estrutura sistêmica, classes altas, médias e baixas. Protege-se uma fronteira, mera demarcação imaginária e inexistente, porque só está no mapa, ela não existe de forma natural, não é real, é apenas um acordo entre partes. Da invasão de elementos estrangeiros que poderiam desfrutar dessas prerrogativas em detrimento dos naturais, dos nascidos ali. As estruturas sustentadas por uma cultura de paz e prazer, sem objetivo nacional algum, salvo a reivindicação de direitos de previdência social insustentáveis, dada a realidade de dependência e improdutividade que os fazem disfuncionais para a sua aplicação. Da deliberação ou da liberação desse estado de coisas, nada, assim como da consciência da origem comum que todos levam no sangue. Então, isso tudo mostra que não são sujeitos iguais, livres, estão determinados por um interesse comercial, estão determinados por classes sociais, e criam uma situação em que alguns trabalham para sustentar outros, né? E isso torna-se, ao longo do tempo, insustentável, né? E o estado de coisas não muda,
sempre existem aqueles que sofrem, aqueles que trabalham, aqueles que não fazem nada. Bom, isso é a nação, né? E delimitada apenas no mapa, né? Com uma fronteira que foi criada por alguns interesses. Então nós vemos aí muitos problemas entre fronteiras de países, né? E totalmente absurdos, sem nenhum sentido. Portanto, não há princípio de originação, ou seja, origem. E sem essa geração, o trabalho torna-se improdutivo, uma vez que só serve para sustentar a estrutura sistêmica de interdependência, pelo que o empobrecimento gradual vem a ser uma consequência inevitável, né? Então, nesse sistema de coisas, a nação sempre vai empobrecer. Neste contexto, sem consciência da comunidade de sangue e a origem, as relações recíprocas das partes sistêmicas e homens torna-se cultural, quer dizer, nominalista e pragmática aos interesses econômicos, indiferenciando e tolerando a existência de bons e maus, tolos e corruptos, explorados e exploradores, necessitados e possuidores. A desconexão com a origem torna impossível a expressão de simbolismo de valor cardeal. Honra, lealdade, honestidade, livre expressão, arte, produtividade criativa e propositiva, alegria, empreendimento. Todas essas atitudes individuais e coletivas que só podem ser sustentadas em uma comunidade de sangue consciente de sua origem. Manifestamos que nação, para o veganismo, é uma comunidade de sangue que compartilha o sentido de polis, do qual emana um princípio de geração original, que deve ser protegido por meio de uma estratégia, cujo propósito é o regresso para essa origem da felicidade e da eternidade perdidas. Manifestamos que qualquer nacionalismo sem expressão do símbolo da origem é mero democratismo, quer seja liberal, neoliberal ou socialistoide. Nacionalismo sem sentido de polis, sem estratégia para preservá-lo e chegar à origem, não é. É qualquer coisa menos verdadeiro nacionalismo. O sentido de polis pode ser definido como hostilidade plasmada em ato estratégico às superestruturas que o sistema global impõe. Vejam que o sentido de polis é de independência. Portanto, o sentido de polis é recordar que estamos em estado de guerra permanente para recuperar a origem perdida. E isso é um polícia, conceito que depreende de polis, um soldado que luta pela ordem, que se fundamenta no princípio da originação, a riqueza espiritual de uma nação que se manifesta como potência racial, a possibilidade pura da raça, a força de vontade de que está imbuída. Manifestamos que sem a presença do símbolo virginal à vista da coletividade nacional, não há polis, só ilusão, cultura de paz, de passividade, inércia nesse estado de coisas, conformismo, letargia do eu na origem, como origem, impotência racial, debilidade volitiva, globalismo, perda de toda a possibilidade de liberdade na origem, governo mundial do trono de ouro. O trabalho igual vontade representa a possibilidade pura da potência racial. Em uma nação verdadeira não há paralisação, desemprego e pobreza. Por isso, manifestamos que não existe a igualdade na indiferenciação do traço volitivo da potência racial. Isso é um grave erro gnoseológico induzido pelo sistema global. Só pode haver igualdade entre os que portam o signo e expressam o símbolo da origem, isto é, retidão, excelência, originalidade, valor, honestidade, cavalheirismo, hostilidade ao mundo material,
espiritualidade, respeito, honra e sangue, verdadeiro nacionalismo. Quem antepõe os interesses pessoais sustentados pelo sistema global vive em confusão estratégica e expressa essa ética. Dúvida, desejo, ambição, complexo, maledicência, negação, polaridade, animismo, dor e, por último, traição. Não participa da origem, não reconhece o valor sem ordem, sua desestruturação apresentará niilismo, anarquia, abismo ontológico, desnacionalização e mito nacional. Manifestamos que o sentido de polis é o fundamento da arquêmona de todo o veganismo emergente e real, com liderança carismática afirmada na expressão do símbolo da origem. Se o veganismo emergente consegue inspirar a expressão do símbolo da origem em seus círculos, se produz a plasmação concreta do princípio de cerco, de polis, de praça amuralhada, cujo espaço é propício para a mutação e o regresso à origem. Manifestamos que o veganismo é o verdadeiro nacionalismo, sentido de polis restaurado, com patamares sobrepostos de acordo ao grau de assimilação e compreensão do significado de nossos estandartes, respeitando a vinculação carismática que emana do líder, que é a cabeça de veganismo emergente e que expressa o símbolo da origem, projetando na mística formada a potência luminosa do seu legado de sangue assumido, que o torna assim em centro carismático, por sua vinculação com o carisma que emana da aura catena. Essas palavras, aura catena, carisma, vínculo carismático, tudo isso está nos estudos dos fundamentos da sabedoria hiperbórea. Como eu já disse antes, depois de se estudar o mistério de Belicena Vilca, aprofunda-se no estudo dos fundamentos da sabedoria hiperbórea. E aí nós temos todos esses conceitos bem esclarecidos ao longo do estudo. Bom, continuando. Os círculos periféricos só ganharão centralidade na medida da sua purificação que esclarece o símbolo da origem. Não há lugar para negação. Os renegados que tentem usurpar o centro, sem esclarecimento do símbolo da origem, simplesmente foram submetidos pelo animismo da sua natureza cultural. Portanto, ao não contar com a vinculação carismática, já não contam para a estratégia de liberação. Não existem. Bom, aqui terminamos a leitura do terceiro ponto do Manifesto Veganista. É claro que há muitas coisas que, por essa redação, que é bastante profunda, porque está justamente sintetizando muitas coisas, muitos exemplos, muitas explicações, né? É uma coisa sintética. Ao longo do nosso estudo, a gente vai descobrindo essas coisas, vai verificando, né, os enganos do sistema ao qual nós estamos aprisionados, né, principalmente por algo que muitas pessoas não dão o menor valor, que é o sentido de polis, ou seja, homens livres, iguais, que têm em si todas as características do espírito, da pureza do espírito, da sua manifestação mais sublime ou mais alta dentro daquilo que é ser um ser humano. Então, eu acho que por aqui já é bastante, né? E a gente continua. Quero dizer que no último vídeo houve a memória do celular acabou, por isso que eu não terminei. Mas o que eu tinha a dizer naquela ocasião eu disse, tá? Então depois continuamos esse estudo dos 13 pontos do Manifesto Veganista. Força e honra!